A Polícia Federal apontou que um suspeito de integrar o Comando Vermelho se reuniu com o secretário do governador Cláudio Castro para tratar de ajuda política. Segundo as investigações, o encontro teria ocorrido em meio a uma apuração sobre a presença de facções criminosas em ações no Rio de Janeiro. Olha só, quem diria, hein? Quem vai trazer esse assunto para a gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Quem diria, né, Dai? Todo mundo. Pois é, Sofia, a gente precisa lembrar, né, que o Cláudio Castro, ele tem um discurso de moralidade, um discurso de defesa da família, um discurso cristão, e sim, ele é dessa linha, né, evangélica, mas o Castro, de acordo com a Polícia Federal, teve uma reunião, né, esteve com o Comando Vermelho, um suspeito de integrar o Comando Vermelho, esteve com o secretário de Castro. E aí a ideia é que houvesse ali um acordo político. Eu vou te pedir, por favor, para trazer o jornal Estado de Minas. E primeiro eu preciso fazer um elogio público aqui, porque às vezes a gente critica o presidente Lula quando precisa criticar, mas tem que elogiar, porque a gente precisou aí de uma federalização, a gente precisou de um olhar federal, da Polícia Federal também fazendo investigação para ter informações como esse tipo. O Estado de Minas fala, né, sobre o suspeito de integrar o Comando Vermelho, esteve com o secretário de Castro para falar de ajuda política, é o que aponta o relatório da Polícia Federal. A matéria fala que o Gabriel Dias de Oliveira, apontado pela Polícia Federal como tesoureiro do Comando Vermelho, reuniu-se com Gutenberg Fonseca, secretário de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, do governo de Cláudio Castro, do PL, para tratar de apoio político. As informações estão no relatório final da Operação Zargum, do dia 27 de setembro, ao qual a Folha de São Paulo teve acesso e o Estado de Minas está replicando. A ação foi deflagrada no início de setembro e mirou agentes públicos e políticos ligados ao tráfico internacional de armas e drogas. De acordo com a PF, aparentemente, daqui entre aspas, o secretário não correspondeu às expectativas de Gabriel, conhecido como Índio do Lixão, mesmo após receber algum tipo de auxílio, e também continua entre aspas, não foi descrito qual é esse auxílio que teria sido dado para o secretário. A corporação não especifica exatamente o tipo de auxílio, né? Qual seria esse auxílio? A matéria ainda traz que a assessoria da secretaria afirmou que Gutenberg desconhece completamente a vida pessoal e histórico de Índio e que, caso tenha ocorrido algum contato em eventos públicos, foi de forma, entre aspas, foi de forma absolutamente casual, sem qualquer ciência sobre qualquer envolvimento ilícito. Para a Polícia Federal, os diálogos evidenciam, entre aspas, a articulação política da organização criminosa para cooptar altas autoridades do poder executivo estadual, além da utilização da máquina pública para blindar e promover os interesses da facção. Vocês lembram do comando do PCC na Faria Lima, não é, gente? Então, é a mesma lógica. O crime organizado, ele trabalha, ele não tem o nome de crime organizado porque ele é desorganizado. Pelo contrário, o relatório da Polícia Federal, inclusive, traz que o encontro entre os dois aconteceu no dia 13 de maio, segundo conversas extraídas do celular de Índio. Uma delas é um áudio enviado a Alessandre Pitombeira Carracena, que foi secretária estadual de Esportes e Lazer do Rio em 2022, além de subsecretário de Defesa do Consumidor até janeiro deste ano, ambos cargos na gestão de Castro. Índio também relatou que esteve com o secretário de onde o senhor trabalha e que conversou sobre políticas e sobre como poderia ajudá-lo. A polícia deduziu tratar-se aí, então, de Gutenberg. Um outro trecho que chama a atenção, Sofia, é o seguinte: já falei com eles, entre aspas, né? Já falei com eles, falei que você é firme e é importante para ele ter do lado. É o que teria respondido o ex-secretário sobre essa conversa que teve com o Índio, que teria, falei com ele, falei que você é forte para ter do lado.
claramente uma conversa aí que aparenta como uma articulação política, né, de trazer aí o tesoureiro do Comando Vermelho para o lado. É o que a polícia aponta, o inquérito, o relatório é grande, mas a gente está trazendo isso, por quê? Porque desde o começo, quando a gente fala sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro, a gente está trazendo que foi extermínio, a gente está trazendo que isso não foi o acaso, a gente está trazendo que isso é um palanque político. O Castro precisava ascender, precisava aparecer, para isso ele não mediu esforços. E esse palanque político, a gente já tem, inclusive, as informações sobre a quantidade de pessoas os mandados que foram expedidos, né, de busca, apreensão, de prisão, não foram correspondentes às pessoas que foram mortas, que foram, de fato, ali as vítimas desse processo. Então, por quê? E aí a Jaqueline Muniz, ela acaba respondendo por que isso, Sofia. Eu vou te pedir para trazer o vídeo da Jaqueline para a gente compreender que o governo ele tinha um interesse, e aparentemente esse interesse, de fato, era silenciar as pessoas que estavam naquelas comunidades que foram atacadas. Por favor, Sofia. Matar bandido, por mais que todo mundo seja tratado como bandido, independente de ser ou não, presta um serviço ao crime organizado. Por que que presta? Porque aqueles que morreram, se são bandidos, é uma mão de obra barata, substituível, que ganha mal. Bandido bom é aquele que está sentado na frente do delegado contando o esquema político criminoso que funciona na boca de fumo, né? O pagamento de propina, quem participa, quem é sócio da boca, quem é patrão da boca, quem é funcionário da boca, não é isso? A lista de pagamentos que muitas das vezes estão dentro de palácios. Não é? Eu já cansei de dizer que muito do dinheiro do crime, a lavanderia, uma das lavanderias importantes do dinheiro do crime, são carreiras eleitorais, não é? Você também sabota a tal da inteligência que a gente diz usar, uma vez que o conhecimento da polícia acaba se voltando contra ela, porque aqueles que podiam revelar, distinguir o joio do trigo, não é? E por que que o crime organizado ganha com tudo isso? Porque tudo isso, com o faturamento que eles têm, eles substituem, vão virando enxuga-gelo, né? E mais, é menos um para sustentar na cadeia. Todo mundo aqui sabe que faccionado dentro da cadeia tem que ter seguro cadeia, né? Porque tem facções rivais. E tem que ter seguro na rua, né? Seguro na rua, porque, né, a família dessa pessoa pode estar ameaçada, esse preso pode estar ameaçado, a família dela está ameaçada, está sob ameaça no território, ninguém é expulso do território. Essa família fica ali sitiada, vigiada, não é? Como se toda a população periférica do Rio de Janeiro, moradores de periferia de favela, fossem bandidos, fossem envolvidos com crime, não é mesmo? Então nós sabemos que custa, é mais barato matar. Porque economiza na cadeia, economiza na rua, vigilância em cima da polícia. Também sabemos que morrer é caro no país, tão caro quanto viver. Então, né, Sofia, eu acho que isso resume muito bem que a gente fala sobre o crime organizado, porque na Faria Lima não teve tiro, mas ali estava o alvo, né, da operação, ali estavam dinheiro, ali estavam pessoas que estavam, de acordo com a polícia, operando para o crime organizado. A gente também já teve operações na casa de milicianos e de políticos, como Roberto Jefferson, que atiraram, jogaram granada. Gente, o Roberto Jefferson, eu preciso sempre trazer isso, porque o Roberto Jefferson jogou granada contra a polícia. Então, não deu absolutamente nada. Está tudo certo para o Roberto Jefferson. Então, validar essa matança, validar esse tipo de operação, que é só para o Castro subir num palanque e dizer que ele está fazendo alguma coisa, sendo que não é assim que se acaba com o crime organizado, e que esse crime organizado, muitas vezes, é justamente aquela máquina ali que está por trás, não estou dizendo que do Castro em si, mas pode estar por trás de campanhas políticas, de políticos. E o político, logicamente, ele não tem interesse em acabar com aquela organização. E eu vou falar mais uma coisa para vocês: a violência, ela é lucrativa. Ela é lucrativa de diversos pontos de vista. Ela só não é lucrativa para quem está sofrendo todos os dias com ela. E a gente precisa parar de votar em políticos que não apresentam soluções para a segurança, ou que a solução seja a execução, porque isso não funciona para acabar com o crime, nenhum tipo de crime, sobretudo organizado. A gente precisa de outras estratégias.
Uma delas, e aí a gente vai falar, e qual é a melhor saída? É um plano de médio, longo prazo, claro, a gente precisa continuar ainda com algumas ações, precisa, mas plano de médio e longo prazo, educar a população, gerar emprego e renda, fazer com que essa população se sinta pertencente dos seus direitos e conhecedora deles. Mas aí, Sofia, se a gente fizer isso, quem vai ser a mão de obra que vai ficar vendendo na favela? Se a gente fizer isso, quem vai ser o pobre que vai trabalhar na casa dessas pessoas, esse seu zelador, vai prestar serviço barato para essa galera, sabe? Eles precisam continuar com determinados grupos subordinados para conseguir continuarem perpetuando o poder e uma manutenção do seu status quo. É isso que a gente precisa pensar, Sofia. É muito violento e a gente espera que a polícia continue investigando para que Castro ou qualquer outra pessoa que possa ter envolvimento com um crime organizado tenha a sua punição, tenha a justiça. Porque é inaceitável que a gente tenha qualquer tipo de governador, qualquer tipo de político com esse discurso que consiga se reeleger com o sangue de pessoas pobres, pretas, morrendo nesse país, Sofia. Exato, Dai, exato. Eu vejo muito pessoal, mas estão defendendo bandido, que é bandido leva para casa, não sei o quê. A esquerda o povo não gosta de bandido, a esquerda tem que entender isso, não sei o quê. Gente, não é essa a questão. A questão é o que funciona. O que funciona? É esse o ponto que a gente tem que pensar. O que funciona para resolver a criminalidade? Porque ninguém está defendendo a criminalidade. Ninguém. E é evidente que as pessoas que são vítimas dessa criminalidade vão apoiar qualquer tipo de operação que prometa para elas dar uma solução. Assim como as pessoas iam atrás da cloroquina quando não tinha vacina. Não tem solução, vão atrás do que ofereça a solução. A questão é, e se essa solução que você está oferecendo funciona ou não? E se essa solução que você está oferecendo pode inclusive matar mais, ao invés de resolver o problema? E é esse o caso que a gente está vendo. Essas chacinas aí só servem para causar um problema ainda maior do que aquele que a gente já tinha. Gente, isso é queima de arquivo. Sabe? Pro crime é ótimo. Você vai lá e matou as pessoas que poderiam servir de delatores. É excelente isso. Agora, ir atrás de quem realmente permite que esses crimes aconteçam, ir atrás de quem faz a lavagem de dinheiro lá na Faria Lima, ir atrás de quem permite que isso aconteça, porque, gente, vocês realmente acham que os caras conseguem fazer operações do tamanho das operações que eles fazem? Eu não tô falando de operações da polícia, operações assim do crime mesmo, de transporte de drogas, transporte de armas, sem que ninguém do poder público dê um jeitinho de que eles consigam fazer isso? Claro que não conseguem. Precisa ter gente dentro do próprio poder público, no mínimo fazendo vista grossa, quando não participando. Mas ir atrás disso daí ninguém quer, né? Enfim, é isso. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo, não saiam daí. Pessoal que está ao vivo, que a gente já está voltando com mais notícias.